A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar comunicando com cada um de vocês. Dessa feita é para postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. É a lição de número 13, essa última lição da edição especial Jovens e Adultos, de 27 de setembro de 2020. Essa lição ela tem como título A vigilância conserva pura a igreja. Muito importante esse tema, nos mostrando a necessidade da igreja estar vigilante para que ela possa conservar a sua pureza. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: e as coisas que vos digo a todos, digo-as todo, vigiai. Muito importante essa expressão, esse texto, quando é nos chamada aqui a atenção sobre a necessidade da vigilância. Sabemos que a igreja ela está em meio a esse mundo contaminado, um mundo em meio a tantas distrações, a tantas coisas que acabam nos afastando da vontade de Deus, da vontade do Senhor. E é necessário que nós tenhamos muito cuidado, porque infelizmente nós sabemos que em meio a tanta coisa que nos envolve, a tanta coisa que tirar o nosso foco, nós devemos ter cuidado para não sermos distraídos pelas coisas deste mundo e sermos levados pelo pecado a uma vida distante do Senhor. Eu acho interessante porque esse texto aqui, que nós lemos aí do textuário aí do capítulo 13 de Mateus, aí o verso 37, esse texto está dentro aí do sermão profético, Jesus dando ensinamentos, e é bem interessante que aí o verso ele fala sobre a sua vinda, que não viesse pegar, no caso, os seus seguidores de improviso. Aí no verso 36, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Isso aqui é claro, ele falando sobre, trazendo ensinamento sobre a vigilância. E o verso 37, ele vai exatamente expressar o que nós lemos: e as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, que nós estejamos alertas para que quando da vinda do Senhor nós não sejamos pegos de surpresa. Daí a necessidade da vigilância para conservarmos então a nossa pureza, para que as nossas vestes espirituais elas estejam limpas, para nós encontrarmos com o nosso esposo, encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o texto áureo da lição, esse texto de ouro. E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. A verdade prática nos apresenta: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Muito interessante, porque estar atentos, estar vigilantes, é exatamente o meio de que a igreja ela se encontra, é a forma como a igreja se encontra, melhor dizendo, para poder manter-se pura e afastar do modelo mundano, do modelo de vida do mundo, que cada vez mais se afasta daquilo que Cristo ele planejou para a vida da sua igreja. Então a vigilância ela nos dará essa condição de podermos estar rejeitando toda a influência mundana, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. A leitura, a garganta está um pouco irritada, oreste por mim. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 25, verso 1 ao 13, que nos ensina o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós.
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É um texto bastante conhecido da maioria das pessoas, essa parábola aí das virgens, das 10 virgens, 5 loucas, honestas e 5 prudentes, que está aí essa história no livro de Mateus, muito conhecida da maioria aí dos cristãos, e até mesmo daqueles que não são cristãos. E esse é um texto, essa parábola que Jesus ele conta, dentro de um contexto muito específico. O Senhor ele quer trazer alguns ensinamentos para os seus seguidores. Eu acho interessante a leitura desse texto, porque é dentro de um contexto de ensinamento, quando Jesus ele quer chamar a atenção dos seus seguidores sobre a necessidade da vigilância, a necessidade de estarem preparados para a vinda do Senhor. E aí no capítulo que nós lemos aí, que é o capítulo de número 25, que Jesus vai estar proferindo esta mensagem, me chama muito a atenção esse texto, porque esse texto ele tem como objetivo aí, depois de Jesus ele contou várias parábolas, e ele começa então a esclarecer, a trazer ensinamentos para os seus discípulos, e ele vai ensinar aí exatamente, tomando aí esse ensinamento dentro de um contexto muito específico, ali judaico, em relação à questão do casamento judaico. E é interessante nós observar que essa parábola se refere exatamente a um casamento dessa época, onde o noivo ele ia até a casa, no caso de encontro à casa da noiva, para dali eles irem para um determinado lugar. Geralmente era a casa, podia ser a casa do noivo, o futuro lar, no caso do casal. Mas o certo é que o noivo ia de encontro ao encontro, no caso da noiva, e havia ali um grande cortejo para, no caso, aquele encontro e rumo àquela festa. E ali havia muitos convidados que dirigiam, no caso, a casa do caso do noivo, para que essa festa ela fosse realizada. A festa essa que duraria ali uma semana inteira, era a duração dessa festa. E as 10 virgens eram exatamente damas de honra. É interessante fazer essa observação, porque alguns, ao fazerem a aplicação desse texto, pregarem em torno do texto das 10 virgens, colocam como se as 10 virgens fossem a noiva, as virgens fossem a noiva, mas na verdade elas não eram a noiva dentro desse contexto aqui da parábola. É claro que se faz uma aplicação em relação ao relacionamento de Cristo com a igreja, porém essas 10 virgens elas eram exatamente damas de honra, que esperava, no caso, juntar-se aos convidados. Essas damas de honra seriam, vamos dizer assim, as principais, podemos dizer assim, já que elas que dirigiam esse cortejo, era fundamental dentro daquele cortejo, essas 10 damas de honra, que juntavam com os convidados a fim de participar dessa festa comemorativa desse casamento. E é bem interessante nós observar que o contexto desse texto fala em relação à demora do noivo para seguir, dar sequência a esse cortejo, fez com que essas virgens elas viessem a se tomar por sono, e elas viessem a dormir. E aí há todo um contexto aí em relação à questão do momento, e era necessário que quando o noivo chegasse, que essas virgens estivessem com as suas lâmpadas acesas, porque afinal de contas, dentro daquele contexto não tinha energia elétrica, e ali, sendo elas damas de honra, elas iriam iluminar, no caso, esse cortejo, o caminho até a casa do noivo. E era fundamental que houvesse as lâmpadas estivessem acesas para poder iluminar ali durante o cortejo e até a casa do noivo. E o certo é que estar sem o azeite nas lamparinas era estar inapta para poder participar desse cortejo nupcial.
Então minimamente o contexto do porquê dessa parábola. E aí o Senhor Jesus ele vai trazer um ensinamento que o reino dos céus, aí no primeiro verso que nós lemos, do capítulo 25, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíam ao encontro do esposo, esperando o cortejo. E aí diz que o verso 2, que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, ou seja, 5 estavam preparadas, eram vigilantes e 5 não. 5 eram nécias. E diz aí o verso 3 que as loucas, elas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Não tinha reserva suficiente, nem azeite suficiente para esperar o noivo. Ou seja, elas não estavam preparadas para contar com a demora do noivo. Elas fizeram um plano, quem sabe, de que o noivo viria naquela noite, mas só que naquele dado momento da noite, mas o noivo ele acabou demorando. Isso aqui para mim eu acho muito significativo, porque a demora, no caso do noivo, fez com que o azeite que ela tinha nas suas lâmpadas ele se acabasse. E elas não tinham reserva, no caso, de azeite para poder alimentar as suas lamparinas. Isso é muito significativo, porque uma vez que Jesus está trazendo um ensinamento no mundo espiritual, é necessário que nós tenhamos cuidado, que muitas das vezes existem aqueles que foram alcançados por Jesus, que abraçam a fé, ou foram abraçados pela fé em Cristo, mas que não fazem plano, não se preparam, não procuram viver uma vida de maneira a esperar a vinda do Senhor, a perder de vista. Jesus ele pode vir daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas ele pode demorar até, quem sabe aí, décadas. Então o importante que nós temos que levar em consideração é que a nossa filiação com Deus, quando nós somos alcançados por Cristo, nós que vivemos para Cristo, nós temos que ter um compromisso com Deus, não a curto, não a médio e nem a longo prazo, mas a perder de vista. O nosso compromisso com Deus ele é eterno. Então, se Jesus vier em breve, vier logo, ótimo, mas se ele demorar, que nós estejamos preparados e que tenhamos azeite na nossa vasilha espiritual, que é a nossa alma, é o nosso espírito, é o nosso coração, que nós estejamos edificados em Cristo para esperar a Cristo o tempo que for necessário. E no caso aqui dessas virgens loucas, elas levaram apenas o azeite que tinha na sua lâmpada, mas não levaram vasilhas com azeite para, no caso, para que pudessem cobrir o tempo suficiente para esperar o noivo. E elas foram exatamente classificadas como loucas exatamente porque elas não levaram azeite consigo em suas vasilhas. Então as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O verso 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lamparinas. Tinha azeite nas lamparinas, como também em suas vasilhas. E o verso 5, que tardando o esposo, todas adormeceram, tosquenejaram, cochilaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. É significativa a ideia aqui da meia-noite. É claro que meia-noite aqui está dentro da parábola, fala de um contexto específico, de um tempo, vamos dizer assim, cronológico. Era nessa hora, no caso do dia, na parte mais escura, que seria a meia-noite, onde a escuridão era plena. E é claro, quanto maior a escuridão, mais se exige o brilho da luz. E nós vimos aqui que dentro desse contexto da meia-noite, não foi de dia, elas precisavam como nunca das lamparinas acesas. Porém, nesse momento, à meia-noite, quando se ouviu o clamor, aí vem o noivo, algumas não estavam preparadas, as suas lâmpadas já estavam apagando. E a meia-noite fala exatamente daquele momento mais escuro, fala das maiores dificuldades, dos maiores desafios para a nossa vida espiritual, fazendo uma leitura em termos espirituais. Nós sabemos que a cada dia o mundo ele está envolto em trevas e a escuridão ela tende a aumentar cada vez mais. E quanto maior for a escuridão, mais
exigirá da nossa luz, do brilho de Cristo em nossas vidas. E aí o texto vai dizer exatamente que foi à meia-noite que ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Ou seja, estejam preparadas, porque o noivo, o esposo, está chegando. Aí o verso de número 7 diz o seguinte: então todas aquelas virgens, elas se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, verso 8. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Imagina a decepção, no momento quando elas mais precisavam do brilho das suas lâmpadas, elas percebem que a luz das suas lâmpadas estavam se apagando e elas não tinham azeite de reserva. E elas vão se voltar para as virgens prudentes, exatamente dizendo para elas: ó, nos dê um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. Porém, eu acho interessante nós observarmos aqui dentro desse contexto da parábola, é que o Senhor, ele nos dá a entender que cada um tem que procurar sobreviver, tem que servir a Deus, tem que brilhar com o seu próprio azeite, com o azeite que ele buscou, no caso do próprio Deus, com o alimento que ele tem recebido do próprio Deus. Uma vez que é importante nós observarmos que o que faz um candeeiro, uma lamparina, um pavio dar à luz, não é o pavio em si. Se você colocar um fogo num pavio sem que ele não tenha o azeite, o combustível, ele acaba se queimando e não trazendo nenhuma luz para o ambiente. Então, o que alimenta, o que dá brilho a uma lâmpada é exatamente o azeite. E dentro do contexto bíblico, o azeite exatamente é o símbolo do Espírito Santo na vida do cristão. E a experiência com Deus, a experiência com o Espírito Santo, o encher do Espírito, tem que ser uma experiência de cada um de nós. Cada um tem que ter a sua experiência. Não é a minha experiência que vai fazer com que um outro irmão, ele consiga brilhar diante de Deus e desenvolver a sua caminhada espiritual. Eu posso ajudar alguém com as minhas experiências, sim, mas o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento pessoal. Cada um tem que ter a sua experiência, ou seja, você tem que ter o seu azeite, a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção, é o penhor da nossa salvação, e cada um tem que ter na sua vida a sua porção do Espírito para relacionar-se com Deus diariamente, para estarem aptos para serem arrebatados quando da vinda do Senhor. Então, nesse contexto aqui, quando as virgens loucas, o azeite já estava acabando nas suas lamparinas, e elas pediam azeite às virgens prudentes, às suas companheiras, isso era algo inadmissível, uma vez que cada um tinha que ter o seu próprio azeite, a sua própria vasilha, a sua própria lâmpada tinha que brilhar, sem depender do outro. Isso aqui é muito interessante. Então, há momentos que você precisa do outro para te ajudar, para te instruir, para te fortalecer, para te dar uma injeção de ânimo, mas tudo isso é para você ter a sua experiência com Deus. Você não deve ser um cristão, uma cristã, que viva o tempo todo à sombra do outro. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você não pode ficar à sombra do teu pastor, do teu pai, da tua mãe, da tua irmã, seja lá do teu esposo ou esposa, de quem quer que seja, não. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Então é isso que nós aprendemos nessa parábola aqui dessas 10 virgens. Portanto, elas pedem: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. As prudentes não eram prudentes por acaso, eram prudentes exatamente tanto por terem conservado azeite nas suas lamparinas e guardarem azeite nas suas vasilhas, e a vasilha aqui fala do coração, da alma, do espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. Então elas não eram chamadas prudentes por acaso, elas vão responder exatamente que elas não podem fazer isso. Não. A minha experiência é a minha experiência, eu não posso compartilhar o meu azeite com vocês. Foram o que as virgens prudentes elas fizeram, mas as prudentes, no verso 9, elas responderam dizendo: não seja o caso que venha faltar a nós e a vós, ou seja, nós não podemos dividir o nosso azeite. Isso aqui é algo particular. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós, dentro daquele contexto específico. E elas foram comprar.
Porém, nós vimos aqui que quando elas voltaram, já era tarde demais. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado, porque quando do arrebatamento da igreja, quando da vinda do noivo, e olha que nós não seremos damas de honra, nós seremos a própria noiva, é necessário que nós entendamos que a Bíblia diz que Cristo veio buscar para si uma esposa sem mancha, sem ruga, toda sua, especial, preparada. Então é necessário que nós entendamos que quando do arrebatamento da igreja não dará tempo para eu estar fazendo aquilo que eu deveria ter feito durante toda a minha vida, toda a minha existência diante de Deus. Então é necessário que eu tenha muito cuidado, que esse período que nós temos para viver dentro dessa dimensão é um período de preparo, de nos enchermos da presença de Deus para estarmos aptos para o dia do arrebatamento da igreja. Ao verso 10... E tendo elas ido comprar o azeite, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para a boda, e fechou-se a porta da oportunidade. Passou-se a oportunidade. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, olha, em verdade vos digo que não vos conheço. Eu acho significativo isso aqui, porque o noivo, na verdade, aqui, ele diz, é claro, certamente a princípio, por certo, ele conhecia quem eram as damas, certamente, é bem provável que ele conhecia as damas que participariam desse cortejo, mas o certo é, o que me chama a atenção aqui, a ideia do noivo não conhecer, é exatamente porque era a identidade da virgem aqui, ela era conhecida exatamente por ela portar a lamparina e a luz, que dentro daquele contexto daria para ver o seu rosto, já que não havia energia dentro daquele contexto, energia elétrica, e era a própria lamparina, que tanto identificava que ali era uma das damas, como também identificava a sua aparência, e sem a lamparina, sem a luz, era tudo escuro. O noivo não conhecia, de fato, quem era, no caso, aquelas virgens, quem eram aquelas damas. Não as reconheciam como damas, porque não havia luz, não havia claridade, não havia como, nem no sentido físico, as reconhecer. E isso aqui eu quero fazer uma aplicação, porque é interessante, porque a Bíblia diz que quando o homem tem que comparecer diante do Senhor, ou quando ele bater pedindo, Senhor, abre-nos a porta, o Senhor dirá, olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas muitos vão dizer, mas em seu nome, Senhor, eu fiz isso e aquilo, profetizei, fiz N coisas. Mas o que eu acho interessante observar, como aqui o azeite era o símbolo do Espírito Santo, aqui dentro desse contexto, estar com azeite ali naquele cortejo, ela está sendo apta para ser reconhecida pelo noivo e entrar para a festa ali das bodas. E em termos espirituais, o Espírito Santo é exatamente o azeite na vida das pessoas, é a condição do cristão ser reconhecido por Deus. Quando Jesus diz, olha, eu não vos conheço, dentro desse outro contexto, apocalíptico, quando vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo outro, ele vai dizer, olha, eu não vos conheço. Eu quero trazer a tua reflexão, que é o seguinte, a ideia de Jesus dizer que não reconhece essas pessoas, não é que Jesus tem um problema, uma fraqueza de memória, amnésia, alguma coisa dessa natureza, não. É porque eu sempre gosto de estar mencionando isso, e vale a pena eu estar repetindo, que Jesus ele só reconhece aqueles que fazem parte do seu corpo. Se você não faz parte do corpo de Cristo, Jesus não te reconhece. Você pode, quem sabe, orar, as pessoas serem curadas, você pode profetizar, você pode fazer caridade, dar esmola, dar dízimos e ofertas, fazer e acontecer. Muitos confundem, muitos acham que ter um dom ou ser usado por um dom, uma capacitação divina para uma obra específica, que isso o torna mais santo do que os outros. Deus, dentro do momento de uma necessidade, Deus pode usar tanto o justo como o ímpio, Deus pode usar um animal, como ele usou uma jumenta, Deus pode usar qualquer pessoa. Ser usado por um dom específico, em um dado contexto, isso não te faz mais santo e nem mais crente do que ninguém, nem salvo. Apesar, é claro, que uma vida cheia do Espírito é para aqueles que temem a Deus.
Mas uma coisa é uma vida cheia do Espírito, uma coisa é ser usado pontualmente por um dom. A Bíblia deixa bem claro que não é pelos dons que se conhece uma árvore, mas é pelo fruto, que é uma referência exatamente ao fruto do Espírito, a uma vida com Deus, a uma vida verdadeiramente cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito não é necessariamente ser usado esporadicamente ou quando houver um propósito divino por um dom do Espírito. Então tenha muito cuidado, não, eu sei que é difícil discernir uma coisa da outra, mas não se confunda uma vida cheia do Espírito com ser usado por uma habilidade espiritual para um propósito divino. Então muitos vão chegar naquele dia, Senhor, em teu nome eu profetizei e fiz isso e aquilo, e o Senhor vai dizer, olha, eu não vos conheço. Porque o Senhor não conhece essas pessoas? Exatamente porque elas não fazem parte do corpo de Cristo. Então você tem que ter cuidado, tenha muito cuidado, porque você pode ser membro de uma igreja, pode ser membro de uma denominação, de uma religião, mas nunca ter sido membro do corpo de Cristo. Então haverá muitos que chegarão, Senhor, mas em teu nome eu exerci uma liderança, eu profetizei, eu fui um pastor, eu fui um líder, fui um seminarista, eu preguei, eu cantei, evangelizei, dei esmola, dízimo, etc. E o Senhor vai dizer, olha, mas eu nunca te conheci. Por quê? Porque uma vez que Jesus, e a Bíblia deixa bem claro, duas metáforas muito importantes da Bíblia, que é a metáfora do edifício e do corpo. Nós somos o edifício de Deus, somos o corpo de Cristo. Vou tomar aqui a metáfora do corpo. A Bíblia diz que Jesus ele é o cabeça da igreja. Então Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E esse corpo ele é composto que cada um de nós somos membros desse corpo. Então, nesse sentido, Jesus só reconhece como seus aqueles que fazem parte do seu corpo, que são membros do seu corpo. Então, quando Jesus diz, olha, eu não vos conheço, é exatamente que Jesus não o reconhece como um membro do seu corpo. E eu repito, ser membro do corpo de Cristo não é ser membro de uma igreja. Não é participar da ceia, não é ter sido batizado, não. Tem muitas pessoas, por exemplo, que é membro, foi batizado nas águas, é membro de um corpo eclesiástico, é membro de uma denominação, mas nunca foi membro do corpo de Cristo. Existem muitos que participam do pão e do cálice, mas nunca participaram espiritualmente do corpo de Cristo. Ou seja, não tem parte com Cristo. Então, participar da ceia no sentido físico, institucional, religioso, não é necessariamente participar do corpo e do sangue de Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que não comer do corpo de Cristo, que não beber do seu sangue, não tem parte com ele. E isso é em termos espirituais. O pão e o vinho que nós tomamos no momento da ceia são apenas símbolos daquilo que deveria, não é isso? Símbolo que deveriam representar a nossa participação espiritual. Mas nem todos que participam do momento da ceia já participam do corpo espiritual de Cristo. Então, nesse aspecto, é que eu chamo a tua atenção quando o texto aqui, a parábola das 10 virgens, diz, olha, em verdade eu digo que eu não vos conheço, e fazendo a aplicação espiritual e dentro de um outro contexto escatológico, quando muitos chegaram dizendo ao Senhor que no nome dele expulsou demônio, fez um monte de obra, e o Senhor vai dizer, olha, eu nunca vos conheci. Exatamente porque Jesus só reconhece aqueles que fazem parte do seu corpo. Guarde isso no teu coração, tenha muito cuidado. Muitos estão brigando para fazer parte de um grupo, muitos estão lutando para darem satisfação ao líder de que ele está ali, de que ele é ativo naquele grupo, de que ele está bem inserido, que ele cumpre as obrigações religiosas, e que ele faz, e que ele é ativo, que ele é participativo. Muitos estão preocupados com isso, em serem vistos pelos homens como bons religiosos, como um bom filiado, um bom cliente da religião. Mas a tua maior preocupação é certificar-se se você está inserido no corpo espiritual de Cristo. Que quando da vinda do Senhor, quando daquele dia, você não poderá dar uma carteirada em Deus. Eu fui de uma grande denominação, eu fui um grande líder, eu fiz muitas obras. Isso para Deus não terá nenhum valor,
se de fato você não estiver inserido no seu corpo, no corpo de Cristo. Se você não for verdadeiramente igreja espiritual, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, para você ser reconhecido diante de Deus, de nada adianta a tua religiosidade. Então procure rever os teus conceitos, porque muitas das vezes existem muitos que estão mais preocupados em dar satisfação ao homem, em temer ao guia espiritual, ao líder espiritual, mas não temem a Deus, que é o mais importante. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Então ele vai dizer, respondeu, em verdade vos digo que não conheço, o verso de número 13, que é exatamente aqui o tema, vamos dizer assim, da nossa lição, a vigilância, conservando a pureza da igreja. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, então, essa foi a leitura bíblica em classe. O nosso tema é a vigilância, conserva a pureza da igreja. É interessante aqui na lição do professor, aqui interagindo com o professor, nos mostra que a vigilância remota a uma atenção objetiva, tanto para conosco mesmo, mas para conosco diante de Deus. Então a vigilância nos remete a isso, essa atenção objetiva para consigo mesmo diante de Deus, uma consciência de passar em revista o nosso coração diante do Pai. Então a vigilância é esse ato de você passar em revista o teu coração, a tua alma, o teu espírito, como ele está, fazer essa checagem, como ele está diante de Deus. Esse exercício requer o quê? Para que você, de fato, seja sincero nessa análise, nesse exercício, isso requer de você uma pureza interior, uma honestidade para consigo mesmo. Você tem que ser honesto consigo mesmo. A quem você quer enganar? Ah, não, mas aparentemente todos me veem como um bom cristão, uma boa cristã, né? Aos olhos de todo mundo eu passo como um bom crente, uma boa crente. Isso para Deus não tem nenhum valor, não é a questão humana. É claro que eu diria que as obras devem ser consequência de um salvo. Salvo, as suas obras é uma consequência e não o contrário. Porque obras não traz salvação, mas salvação, de fato, traz boas obras. Agora deve ter muito cuidado, você tem que ser sincero consigo mesmo, a quem você quer enganar. A quem você quer passar uma aparência de homem, de mulher de Deus? Porque Deus, ele nos conhece. Eu acho que o mais importante na vida espiritual é nós sermos conhecidos por Deus e não pelas pessoas. Se eu me preocupo em ser conhecido por Deus, as pessoas certamente elas verão Deus na minha vida, e se não verem, não tem nenhum problema. O importante é que eu seja conhecido por Deus. Agora, é claro, quando eu sou verdadeiramente cristão, não há como eu esconder a minha luz, porque não se pode esconder uma luz. A luz ela foi feita para brilhar, mas a minha preocupação maior deve ser reconhecido por Deus, ser visto por Deus e não pelos homens. Então eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Só consegue fazer isso quem compreendeu profundamente as implicações do Evangelho na vida presente e no porvir. Assim, à luz da pessoa bendita de Jesus Cristo, ou seja, à luz de Jesus Cristo, nós somos estimulados a vigiar em todo o tempo. O nosso Senhor nos disse que deveríamos ficar despertados para compreender os tempos em que vivemos e conservar a fé até que Ele venha buscar a sua noiva. Então é necessário que nós sejamos vigilantes. A introdução da lição nos apresenta, chegamos na última lição desse trimestre, dessa edição especial, como falei, uma vez mais o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Essa lição ela serve para isso também. Meditemos hoje nessa parábola, escrita em Mateus, das 10 virgens, que ouviram esse clamor à meia-noite e infelizmente algumas não estavam preparadas, e que Deus ele venha abrir os nossos corações, que nós possamos compreender a sua palavra, a necessidade de estarmos preparados, porque esse dia, quando chegar dentro dos planos divinos, quando for a hora de Cristo buscar a sua igreja, você estando preparado ou não, ele virá. E eu gosto sempre de deixar bem claro que é importante esperar a vinda de Jesus, isso é muito importante, mas mais importante ainda é estar preparado para o dia da vinda de Jesus. Existem muitos que estão esperando e Jesus há de vir e ele há de ficar, exatamente porque não estavam preparados.
Então, o ponto central dessa lição é exatamente mostrar que é preciso vigilância para conservar a pureza da igreja. Aí o primeiro tópico da lição, eu não vou assim deter muito nos tópicos, que aí no caso já fizemos aí uma boa introdução nessa primeira meia hora. Nós temos o seguinte, primeiro tópico, meia-noite, o dia que já passou. Isso aqui é interessante porque vai mostrar a meia-noite, que a lição eu achei bem interessante, a leitura que o comentarista fez aqui mostrando a expressão meia-noite em dois momentos. O momento é passado, como também apontando para um momento futuro. A expressão meia-noite nos remete a um tempo, uma fase, um ciclo que passou, e também nos remete a um novo ciclo que há de iniciar. Isso aqui é muito significativo. Então, primeiro tópico, meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, no caso o dia, que está para terminar é a dispensação da igreja. Então, esse dia que está para terminar é exatamente o período da dispensação da igreja. Nós sabemos que houve um período da lei, houve um intervalo aí de Deus, e nós entramos agora no período da igreja, que é chamado o tempo dos gentios, o tempo da graça, mas esse período ele vai terminar. Esse período ele vai acabar para dar início ao trato de Deus com a nação de Israel e a uma nova era. Então, esse período também esse período de tempo, aí esse dia, e pode simbolizar aí a meia-noite, ele pode representar esse tempo que nós estamos vivendo. Então, é esse período, dia que há de terminar com a dispensação da igreja e no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel. Este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Nós estamos vivendo dentro desse contexto, nesses últimos momentos. A Bíblia diz que somos sustentáculo da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia. Estamos no dia do Senhor, para nós, igreja, nós gentios. Pois a noite há de vir, então não se poderá fazer mais nada. Então a ideia do texto bíblico de trabalharmos enquanto é dia, exatamente porque quando a noite vier, ou seja, quando findar a oportunidade para a igreja, quando a igreja for arrebatada, que findar essa era, findar essa dispensação, nós não poderemos mais trabalhar, ou seja, não se pode fazer mais nada. Quando veio a oportunidade daquelas virgens encontrarem com o noivo, aquelas que estavam preparadas foram com ele, e as que não estiveram, elas perderam a oportunidade, porque veio a noite e elas não podiam mais trabalhar. Portanto, tenha muito cuidado, que a meia-noite é exatamente uma menção a um período de oportunidade, a um dia que se passou. Portanto, na meia-noite o dia finda. E aí tudo o que aconteceu pertence agora ao passado, pertence ao ontem. E a meia-noite fala exatamente do findar das oportunidades. Também à meia-noite, tópico 2, fala sobre o início de um novo dia. Um novo dia para alguns, um dia de alegria para alguns e um dia de tristeza para outros. Esse fato de respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia há de raiar. Que dia será? O Atalaia responde, vem amanhã e vem também à noite. Aí vemos aqui, primeiro subtópico. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras no seu sangue precioso. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados. Os vivos, no caso, os que morreram vão ressuscitar primeiro, os vivos serão transformados. Então, os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados. Os vivos, e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirá para todo sempre. Desde já oremos e digamos, amém, ora vem Senhor Jesus. Então, à meia-noite, ela abre porta para um novo dia, que é exatamente o dia
que nós estaremos para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. O dia do arrebatamento da igreja inaugurará uma nova era, quando a Bíblia diz que nós somos convidados para a boda do Cordeiro, e lá nós estaremos gozando com Cristo, onde acontecerá o casamento da igreja com Cristo, e ali o Senhor verá o fruto do seu trabalho, e aí então nós estaremos com Cristo para sempre. Nós iremos viver na presença de Cristo, passar esse momento das bodas, reinar com Cristo no novo céu, na nova terra. E é interessante nós observar que essa meia-noite, que quando Cristo, que representa esse momento, quando do arrebatamento da igreja, quando da chegada do noivo, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados a encontrarmos com Cristo nos ares. Aí uma nova era começa a se inaugurar quando chegar o brado da meia-noite. Porém, no subtópico 2, nós temos que a meia-noite também representa uma noite que virá. Um período de sofrimento, de afastamento eterno de Deus. Quando Jesus elevar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, que representa aqui também a meia-noite, para aqueles que não subirem, que não estiverem com Cristo. A ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houveram dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança. A ira de Deus será executada repentinamente, como foi nos dias de Noé. Então aqui será agora um novo dia, uma nova era, um novo momento, uma noite que vem, que será um período de sofrimento. Então, a meia-noite, ela inaugura uma nova era, que é estar um novo amanhã, um amanhecer para estar com Cristo, como também uma noite de escuridão, de sofrimento sobre aqueles que rejeitaram a Cristo e que não tiveram o privilégio de poder estarem com Cristo ao seu lado eternamente. Portanto, em síntese, esse tópico aqui, quando fala da meia-noite, do início de um novo dia, um dia de paz, ou um dia ou noite de sofrimento, nos mostra exatamente que a noite ela anuncia exatamente esse novo começo. Esse novo começo, mas também a chegada de uma nova noite, de um novo sofrimento, de um período de sofrimento para aqueles que não participarem, no caso, desse novo dia espiritual. O tópico 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Quando vemos trevas, angústias, dificuldades, nada disso deve nos estranhar, pois sabemos pela Bíblia que essas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos, que é esse mundo, parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura for a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Quanto mais esse mundo se aprofunda em trevas, mais devemos estar alertas que algo está por vir, que a luz de Cristo há de raiar sobre nós. Primeiro subtópico dentro desse tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro subtópico, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar. Houve trevas na terra, ali quando da morte de Jesus. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso, há terremotos, há pestes, há fomes, catástrofe. Temos aí essas pandemias, né? Temos aí esse vírus, essa realidade aí da Covid-19 que o mundo está experimentando, essa treva. A Bíblia ela já previu sobre tudo isso. Os últimos dias, esses sinais já estavam previstos na Bíblia, porque a própria natureza ela sente as trevas. O pecado atingiu a própria natureza que geme aguardando a sua libertação. Mas não apenas a natureza, os homens também sentem as trevas. Aí no subtópico 2, a Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes, a corrupção moral, provam que já anoiteceu há muito tempo. Nós já vivemos em trevas. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em treva. Por exemplo, muitos dos nossos irmãos nesse momento estão morrendo por causa do evangelho. A corrupção, o ódio aos crentes em todo o mundo, a corrupção tem tomado conta de todas as esferas da sociedade. E o nosso país,
vamos dizer assim, ele está na linha de frente de um país corrupto. Temos a corrupção em todos os âmbitos da sociedade. Não há um âmbito da sociedade, não há uma instituição social onde a corrupção ela não tenha atingido. A corrupção ela está na política, está na medicina, está, no caso, no comércio, está na religião, está na escola, na educação, em todos os âmbitos que você imaginar, a corrupção ela se faz presente. Isso mostra exatamente que os homens eles estão em trevas. O homem sente, aquele que ainda tem algum princípio moral, sente de perto que as trevas ameaçam a humanidade em todos os setores da sua vida, em todos os âmbitos sociais. As trevas elas estão se fazendo presente. Subtópico 3, as nações estão em trevas, há guerras e rumores de guerra. O mundo vive em constante guerra, guerras dentro do próprio país. Pegamos algumas comunidades, no caso, no Brasil, como no Rio de Janeiro, por exemplo, são verdadeiros campos de guerra, onde ali a própria força policial ela é proibida de entrar ou temem entrar. Exatamente porque o mundo vive em guerra. Então há guerras e rumores de guerra, o perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. Ou seja, o mundo, o cenário mundial, já está preparado para uma catástrofe maior, que a Bíblia anuncia, que será exatamente a grande tribulação. O mundo já está preparando-se para isso, para o governo do anticristo, para tudo aquilo que espera a humanidade no futuro, a humanidade sem Deus. Então o mundo já se prepara para isso e não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram, já vivemos em trevas. E a luz de Cristo, o arrebatamento da igreja, o grito da meia-noite, ele em breve há de surgir. Portanto, essa expressão meia-noite, ela denota exatamente a natureza, que a natureza e os homens sentem, as nações sentem as trevas bem presentes. Quarto ponto da lição, meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé, e os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais, ou mais a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus irá. Que na meia-noite não vai dizer que Jesus virá no futuro, é o noivo. Chegou a uma mudança. Quando completar a meia-noite no relógio de Deus, no tempo de Deus, ninguém vai dizer Jesus irá, mas dizer Jesus veio. E isso aí será uma outra realidade. Então não dirá Jesus irá. Pelo contrário, à meia-noite oficiar o clamor de júbilo é incontido que encherá toda a terra, que será exclamada pelo noivo. Chegou o noivo. E aí a Bíblia diz que isso será num piscar de olho. Ao som da última trombeta, num piscar de olho, de maneira imperceptível, num instante, haverá a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, o tocar da trombeta, e tudo acontecerá num piscar de olho, à meia-noite. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo, naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará um milagre. Então, quando chegar o noivo, todo o milagre da redenção, do arrebatamento, da transformação, da ressurreição dos mortos acontecerá. Então, naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morrerem em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor, como está registrado aí em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 11 ao 18. Também 1 Coríntios 15, 51 a 54. Seremos arrebatados aos céus para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esteja preparado para que à meia-noite, quando da vinda do Senhor, você esteja com o seu espírito pronto, com
com azeite na sua lamparina e esteja apto para ser reconhecido por Deus, por Cristo, e poder entrar com ele para as mansões celestiais. Quinto ponto da lição e último tópico aí da nossa lição. Então, o que nós temos aqui nesse último tópico? O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Esse é o clamor que nós já estamos sendo alertados para o dia quando nós ouviremos este clamor. Somos alertados agora que um dia o noivo há de vir, que ele virá no futuro. Porém, chegará um dia que à meia-noite, ao som da trombeta, nós vamos ouvir o noivo chegou. E feliz daquele que estiver pronto para esse momento. Meu irmão, você está ouvindo já esse clamor? Está escutando que o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem breve? Está bem atentos aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar a palavra, as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias, para avisarmos o mundo sobre essa realidade e nós estamos aqui te avisando. A nossa função é exatamente despertar o povo. Temos que anunciar aos homens que Jesus vem breve, obreiros e crentes em geral. Não cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestir as vestes nupciais. Isso não é o bastante. Precisamos vigiar, permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso a Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a tua salvação, a convicção de vida eterna. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para não serem roubados. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, com a ordem vigiar. Então aqui, por exemplo, quando há um ensinamento para a igreja de Filadélfia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, isso fala exatamente da vigilância, que eles deveriam estar vigilantes para não serem levados pelo enganador. Primeiro subtópico. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Infelizmente, muitos estão dormindo. Espiritualmente perderam a sensibilidade espiritual. O sono pode ser causado, primeiramente, pela desobediência, como aconteceu com Jonas. Uma das maneiras que você pode dormir espiritualmente é exatamente entrando pelo caminho da desobediência. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Também a preguiça causa sono, a preguiça em termos espirituais, a indisposição para as coisas de Deus. E aqui fala um caso pontual. Quando Davi ficou em casa, despreocupado, enquanto o seu exército combatia, caiu em tentação. Por isso é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ele ali. Acho bem interessante aqui o que é colocado, essa aplicação, porque Davi, enquanto o seu exército estava em guerra, ele estava em casa, no ócio, e isso levou à queda, o levou ao pecado. E aqui o comentarista nos chama a atenção da necessidade de estarmos envolvidos com a obra de Deus, para não nos tornarmos preguiçosos, distrairmos e estarmos levados ao sono espiritual. Então o envolvimento com a obra de Deus e com o Deus da obra acima de tudo é fundamental. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Muitas pessoas estão esgotadas espiritualmente, não estão aproximando de Deus para recarregar as baterias espirituais, para receber um novo ânimo, uma nova força, ser revestido de fato do poder de Deus. Quando você não faz isso, você vai se esgotando espiritualmente, vai adormecendo, enfraquecendo espiritualmente. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar, quando Deus chamou Abraão para dar promessa de que ele haveria de ter um filho e nele seria bendita todas as famílias da terra, aí em Gênesis 15, quando dessa promessa que ele faz um altar ao Senhor, ele teve que lutar contra o sono.
ali depois daquela visão, para oferecer um sacrifício ao Senhor. Então precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono no aspecto espiritual. Subtópico 2. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos, ou achados vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta, por exemplo, pela sua palavra. A palavra de Deus é um meio de nos despertar. Portanto, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, procure participar de reuniões de ensinamento, para que você seja cada dia mais instruído na palavra de Deus, que é uma das formas de Deus nos achar vigilantes. É quando nós somos guiados, quando nós temos essa disposição de sermos orientados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ele nos desperta por meio da sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes através do ensinamento. Como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Aleluia. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Também a palavra, o Espírito Santo também, ele nos conserva vigilantes, acordados. E é interessante observar que um dos mecanismos que o Espírito Santo usa para poder atuar é exatamente a palavra. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, leia a palavra de Deus, escute, estude a palavra de Deus. Ele é como óleo, o Espírito Santo é como óleo na lâmpada. Vive, pois, aí eu aconselho, viva, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. E isso conservará preparado para o encontro com o Senhor. Ou seja, dê lugar ao Espírito Santo, procura viver uma vida afastada do pecado para não entristecer o Espírito Santo, no qual nós somos selados para o dia da redenção. A oração também é um outro mecanismo de despertamento espiritual, é exatamente a oração. A oração é outro fator de importância para a qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a vigilância, a oração também é fundamental nesse preparo para nos guardar diante do Senhor. Isso aqui é muito importante. Ele acrescentou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraca aqui é no sentido da carne ser fraca para fazer a vontade de Deus. Daí a oração ser esse mecanismo de humilhação, de comunhão, de relação com Deus, para enfraquecer os desejos carnais e nos encher espiritualmente da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a carne ela é fraca, significando que os discípulos de Jesus eles deveriam orar. O Espírito prevaleceria sobre a carne se eles mantivessem uma vida de oração. Porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes. Por que a oração é um recurso importante para nos manter vigilantes? Aqui uma pergunta. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Partindo que a oração é um meio de relacionamento com Deus. Orar não é pedir apenas. Orar é relacionar-se com Deus, é expor sua queixa diante de Deus, mas também é agradecer a Deus, é entrar em sintonia com Deus, é estar diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o sentido da oração, ela nos coloca em sintonia com Deus, ela melhora a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação, a purificação, para que não apareça de alguma forma nossas vestes venham estar manchadas diante do Senhor, porque a Bíblia diz que qualquer que nele tem essa esperança, santifica, purifica-se a si mesmo, como ele é puro, como está em 1 João, capítulo 3, verso de número 3. Assim estaremos sempre preparados, e um dia o veremos como ele é, e estaremos com ele para sempre, que essa é a nossa esperança. Então, se mantivermos uma vida de vigilância, de santidade, uma vida de busca da sua presença, estaremos atentos, estaremos aptos para ouvir o brado à meia-noite. Se mantivermos uma vida de leitura da palavra, de oração,
de abertura para o Espírito Santo, uma vida de consagração, uma vida de dependência de Deus, nós estaremos aptos para ouvir a voz de Deus do momento, quando Ele nos chamar. Portanto, se nós mantivermos vigilantes, guardando a nossa fé, o sono espiritual não há de nos abater, nós teremos discernimento na vida espiritual. E para concluirmos aquela lição, nós temos: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sai-lhe ao encontro. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente, ou seja, quando o noivo chegou, sai ao encontro, é o que o Espírito Santo está clamando. O Senhor está voltando, nos aproximemos de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que aproximar do Senhor agora, para sermos socorridos em tempo oportuno. Então esse é o momento, é um dia de nos aproximarmos de Deus. Prepara-te. Esse sai ao encontro é como se o Senhor estivesse dizendo: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou. Em Mateus 25:7, nós lemos que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Aí que Deus permita que as nossas lâmpadas, as nossas vidas estejam preparadas à luz desse ensinamento, que estejamos cingidos, como diz a Bíblia em Lucas 12, 35 e 36, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possa abrir-lhes a porta. O Espírito Santo nos está despertando hoje, para que estejamos em condição, estejamos atentos, sensíveis à sua voz. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que a vigilância ela é indispensável para a vida da igreja no presente, para a vida da igreja no futuro, para quando, do momento do clamor da última trombeta, nós estejamos aptos para subir e estarmos com Cristo, ali no arrebatamento, estarmos com Cristo eternamente. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero que o Senhor ele tenha falado ao teu coração durante esse ciclo de 13 lições que nós passamos aqui. A partir da próxima semana já estaremos aí com novas lições, e que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, que você possa guardar o que você tem, conservar a tua fé em Cristo, para que você possa um dia estar com Cristo eternamente. Que Deus nos abençoe, um abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe você e a sua família com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, em nome de Jesus. Amém. Oreis por nós.